Sem essa ferramenta integrativa, o médico perde paciente. Esse é o programa Atendimento Médico Integrativo. Uma série de aulas para você saber como é possível o médico usar a prática integrativa no atendimento continuado, com ética, sustentabilidade e propósito. Sou Pri Fiorelli e o tema desse episódio é ferramenta integrativa essencial no consultório médico. E o que será essa ferramenta? Será que você já ouviu falar? Essa é a roda da saúde. A roda da saúde é uma ferramenta muito flexível que o médico pode usar no atendimento em vários momentos. E quando eu conheci essa ferramenta, na verdade, foi dentro de uma formação de coaching, em que a gente tem, por exemplo, roda da vida, né? Talvez você já tenha ouvido falar. E a gente tem mais específico outros tipos de roda, como por exemplo a roda da saúde. E quando a gente pensa na abordagem integrativa, na verdade, isso vai ampliar, né, com todas essas possibilidades de ferramenta de roda, em que você pode colocar alguns elementos, por exemplo, da roda da vida, da roda da saúde, de mudança de comportamento, algo mais específico dentro da sua prática clínica, por exemplo, se você é médico endocrinologista, trabalha com paciente com obesidade, e aí você pensar quais são os fatores associados, quais são os fatores desencadeantes dessa obesidade, e que você pode usar essa ferramenta da roda para poder potencializar o como que você vai traçar esse plano de cuidado para o seu paciente, e isso fica muito mais claro para conseguir entender. Por exemplo, essa daqui é uma roda que é proposta pela Duke University, e é uma das mais reconhecidas que acaba sendo usada em diversas situações, mas que ela acaba sendo muito boa para ser um modelo de cuidado também, e que a gente pode trazer cada um desses elementos dentro da nossa consulta médica. Então, por exemplo, essa roda tem 3 níveis. No nível mais externo, que a gente vê aqui, é o foco um cuidado em comunidade. Isso é algo mais recente que eles colocaram, essa questão de comunidade, e a gente pode pensar, por exemplo, como um cuidado mútuo. Também tem rodas que colocam, que eu vou mostrar, e que coloca, por exemplo, o cuidado profissional das políticas públicas. Então, tudo que está relacionado com o cuidado que a pessoa vai receber em ser cuidada, e ela cuidar dos outros também, e que ela pode, né, ela e você, né, você também como pessoa, né, como médico e pessoa, você também tendo o seu cuidado, como que você traz esse cuidar do outro também como uma maneira de você se sentir útil, ou como que é essa relação de cuidado com a comunidade próxima mesmo, ou o bairro mesmo, ou cidade, ou país onde a gente está, dentro da casa, né, como é que é esse cuidado dentro da casa. Então essa parte de comunidade se relaciona a tudo que envolve o cuidado com mútuo, né, o cuidado com o outro ser cuidado, né, e você cuidar do outro ser cuidado. Então envolve toda essa parte de cuidado mútuo com as pessoas. Esse nível do meio está relacionado com o quê? Com mais a rotina. Então, se você for pensar a parte de estilo de vida, a parte aqui do ambiente físico, se a gente vai pensar no ambiente físico, o quê? Pode ser tanto a casa onde a pessoa mora, como que é a região. Tem uma coisa que é chamada também como, por exemplo, food desert, né, que a gente é um deserto da comida, não tem disponibilidade de comidas saudáveis. Então a gente pode pensar também no ambiente assim, a gente pode pensar no contato com a natureza, ou como que tem o contato com a natureza, se a pessoa ela mora próxima, por exemplo, de parques, mora próxima de regiões onde pode, ter uma qualidade de vida melhor. Como que é a disponibilidade das atividades para poder fazer no dia a dia. Então isso daqui a gente pensa no ambiente. Também a nutrição, né, e a parte de alimentação, por exemplo, do estilo de vida. Então a gente vai pensar mesmo, qual é, não só em calorias, né, a gente está indo além disso. A gente vai incluir a nutrição no sentido dos nutrientes em si, então qual é a qualidade do alimento que está comendo,
diminuir os industrializados, colocar mais a alimentação natural, a gente pensar, por exemplo, em uma alimentação como dieta mediterrânea, como a gente pensar em uma dieta anti-inflamatória. Então, a alimentação que pode tanto ter a melhor saúde pela qualidade, quantidade, e o como que você vai comer esse alimento também. Qual é essa relação com a comida, por exemplo. Quando a gente vai pensar na abordagem integrativa, a gente está separando aqui para conseguir entender um pouquinho mais, mas na verdade é tudo interligado. Quando a gente vê, eu falei sobre a disponibilidade do alimento e a comida. Por exemplo, quando eu estava na residência, eu sabia, assim, sempre fui marmiteira, né? Eu sempre fui marmiteira, então eu levava a minha marmita. E aí eu sabia que se dentro do horário do almoço eu tivesse pelo menos meia hora, né, no mínimo meia hora, aí eu conseguia ir até, né, a faculdade de saúde pública que ficava do lado do Hospital das Clínicas, lá que fica perto da faculdade de saúde pública, onde tem um jardim. E eu queria muito ter a alimentação em um lugar que fosse agradável, eu ficava meio assim de ficar comendo dentro do hospital, que às vezes pode não ser um lugar muito agradável, né, pra gente poder comer. Então eu sabia que se eu tivesse meia hora, eu ia lá, saía 10 minutos para poder chegar lá na região onde tinha várias, árvores, tinha banco, tinha uma fonte, então dava para pegar um pouquinho de sol, né, um pouquinho de vitamina D. Então, tinha esse momento, né, que eu ia lá, fica 10 minutos e eu ia ouvindo um podcast, né, e aí ia comer nesse lugar onde tinha contato com a natureza, porque para mim era importante. Comia lá em 10 minutos, mas que para mim era 10 minutos que eu estava aproveitando mais. Para mim era melhor comer naqueles 10 minutos num ambiente que era mais agradável, num ambiente onde estava com contato com a natureza, que tinha os passarinhos, né, tinha sol. Então era muito mais importante isso para mim, do que necessariamente eu comer, às vezes até mais devagar, só que num ambiente que eu não estava sentindo agradável. Então como vai comer também é importante. E aqui nesse item que a gente vê da da nutrição, a gente não vai pensar em cada um dos itens isolados, mas a gente pode pensar como eles estão relacionados também. Quando a gente vai pensar aqui em saúde mental, emocional, bem-estar, também a gente vê o quanto que a pessoa às vezes é reativa em relação às próprias emoções, o quanto compreende as emoções. Às vezes eu gosto de brincar que eu tenho os bichinhos aqui, daí fala assim: "Ah, é raiva, né, então vem aqui a raiva", né. Ou do bichinho do Divertidamente, né. Aí eu falei assim: "Ah, então a raiva, então vamos entender, vamos sentar aqui e conversar com essa raiva e tentar entender o que será que ela tá fazendo aqui?". Então, você conseguir ter essa inteligência emocional de compreender o que está sentindo, validar as próprias emoções, poder, agir de acordo com isso, não ser só reativo. Então a gente consegue ver essa parte aqui nesse item. A parte de realização e propósito, então a gente vai pensar o como que a pessoa ela se conecta consigo mesma, com algo maior, com aquilo que ela faz, o quanto que isso preenche. E aqui a gente está falando pode ser, por exemplo, relacionado a um trabalho remunerado, por exemplo, mas não necessariamente. Pode ser também a gente pensar num trabalho voluntário. Pode ser o trabalho de ser mãe, né, de ser pai, isso pode trazer essa realização. Então, tudo que traz essa realização que você faz, independente se isso está relacionado com trabalho remunerado ou não, mas que, quando acontece de ser junto é melhor, né, assim, quando o médico faz, por exemplo, eu vejo muito quando a gente trabalha, né, médico, usando a abordagem integrativa, a gente vê a pessoa como um todo, a gente tem essa conexão com o paciente. O trabalho ele não é só
não é uma obrigação, assim, a gente tem também essa parte de realização, a gente poder se realizar fazendo aquilo que a gente gosta, né, e é claro que a gente quer ser bem remunerado por isso, porque é muito bom quando a gente consegue ter na remuneração algo que a gente gosta também, né. Estava conversando, por exemplo, ontem com uma aluna, e estava falando sobre, ela estava querendo fazer ela é ginecologista, e ela estava querendo fazer um atendimento focado, por exemplo, em mulheres na menopausa. E eu estava conversando com ela, explicando como que fazia pesquisa científica, né, para poder pesquisar, evidências científicas para mulheres que estão nessa fase da menopausa. E aí eu conversando com ela, né, e às vezes a gente falar sobre, o trabalho científico, fazer uma pesquisa de artigos, às vezes ler artigos científicos. Para algumas pessoas isso já, incentiva, para outras pessoas às vezes pode, nossa, né, "Ai, ter que ler um artigo". E só que quando a gente faz em alguma coisa que a gente gosta, e ela veio e falou para mim, falou assim: quando a gente tá estudando alguma coisa que a gente gosta, que faz sentido, que a gente vai colocar isso na prática, que a gente vê a diferença com o paciente, isso não é uma obrigação, não fica uma coisa muito, assim, custosa, é uma coisa gostosa de fazer e ela toda empolgada, então eu também fiquei muito feliz, porque é isso que a gente quer, né, ter esse contato com o paciente que traga uma realização e uma coisa que, por exemplo, ela comentou também, que acontece muito quando o médico vai ter essa abordagem centrada na pessoa, que realmente vê a pessoa como um todo, é que enquanto a gente está fazendo, por exemplo, essa busca de artigos científicos, por exemplo, para poder embasar nossa prática, ou a gente poder fazer estudos, né, dentro de cursos, formações, essa aula aqui também, para poder entender mais como colocar isso na prática, a gente, ao mesmo tempo, também começa a refletir em nós mesmos. Então, por exemplo, ela disse assim: "Nossa, a transformação está acontecendo não só em relação à atuação com a paciente em si, mas a transformação está acontecendo dentro também, né, eu como pessoa". E a gente vê muito isso, porque quando a gente usa essa abordagem, a gente está falando sobre a saúde além da doença, a gente está transbordando isso, que a gente floresce dentro de nós e que a gente consegue levar isso para as pessoas ao redor e que a gente possa multiplicar isso com os nossos pacientes. Por isso que essa parte de realização, ela impulsiona também, ela traz essa motivação para a gente continuar fazendo o que nos faz bem, né, e o que nos faz transformar também de dentro para fora. Outra parte que a gente vai pensar, como por exemplo, a atividade física. E a atividade física que você pode, né, não é só a academia, como também você vai pensar no próprio movimento que a pessoa faz no dia a dia. Então, por exemplo, eu estou acompanhando uma paciente que estava com muita dor nas costas e teve uma crise de dor nas costas que foi tão forte, né, a lombalgia, que ela foi num pronto atendimento para poder tomar a medicação, só que daí fica aquela coisa que daí vai tomar anti-inflamatório, anti-inflamatório vai fazer mal para o estômago, também tem questão do estômago, então não vai ficar só à base de remédio, então o que que a gente pode fazer? E aí eu conversei com ela, eu falei: "Olha, tenta durante o dia, né", ela tá fazendo, por exemplo, atividade física uma vez por semana, e aí a gente estava conversando, né, fazendo esse acompanhamento para poder se fazer uma gestão na rotina, para poder introduzir outros momentos também. Então ela falou: "Ó, dentro do trabalho eles vão começar a fazer uma ginástica funcional dentro do horário, né, do manejo, né, dentro do trabalho". Então isso é uma possibilidade também, a gente pensar, por exemplo, ela tem um horário com o personal, ela tem um horário que ela faz a atividade, né, que ela vai começar a fazer a atividade dentro do trabalho, que então isso é uma ação inclusive de saúde do trabalhador que também ajuda bastante, ter essa disponibilidade dentro do ambiente do trabalho, então trabalha em escritório, é o dia inteiro sentada, então isso acaba afetando, é claro, a saúde. E aí eu conversei com ela, falei assim: "Além desses momentos, né, que ainda vai tentar manejar mais momentos durante a semana para conseguir realmente parar e fazer atividade física, como também ter
diminuir o tempo sentado. Agora, como que você vai diminuir o tempo sentado, né, no numa pessoa que trabalha em escritório, que às vezes, vai ter 5 horas de reunião, é muito difícil, né. Então, a gente faz pequenas pausas durante o dia. Eu conversei com ela como que podia fazer algumas pausas durante o trabalho, às vezes levantar, esticar um pouco, fazer um alongamento, indicando quais são os principais, tipos de exercício de alongamento que pode ser mais, benéfico dentro do quadro dessa pessoa em específico. Então isso vai estimulando. Daí ela começou a fazer, ela mandou mensagem hoje de manhã falando assim: "Ai, nossa, realmente consegui ontem fazer alongamento, fiquei levantando durante o dia e agora eu tô sem dor". Então, é claro, isso é uma coisa ótima, agora a gente sabe que vai precisar continuar fazendo, né, porque a atividade física não é assim uma vez que fez e agora não precisa mais, então vai precisar fazer isso ao longo do tempo. Mas ver como é importante a gente poder relacionar e ver como é importante a gente pensar nos outros itens também que estão relacionados. Outro item também, por exemplo, de sono e descanso. Sono e descanso a gente vai pensar, do não só no tempo que a pessoa está na cama, mas também como que é essa qualidade do sono, se fica cansada durante o dia. Eu vou dizer que esse daí é o meu ponto fraco, assim. Eu tô super conseguindo agora, né, falar assim: "Não, eu acordar todo dia no mesmo horário, dormir no mesmo horário, eu tô conseguindo fazer", mas às vezes, por exemplo, eu fico empolgada, né, eu fico empolgada, eu comecei a ler, né, por exemplo, que eu ainda vou fazer, uma aula aqui sobre isso também, que é um artigo que estava falando sobre a avaliação da pessoa como um todo, então e aí eu fiquei empolgada, eu fiquei lendo artigo à noite, gente, não pode, mas é porque eu fiquei, mais empolgada. Então a gente precisa ver que mesmo as coisas que às vezes são boas, né, então não é que eu estava ansiosa, preocupada, mas que eu estava empolgada, mas mesmo coisas que, sejam boas, estimulam, às vezes podem interferir, porque daí vai interferir no sono, então a gente precisa, ver essa saúde além da doença, até para ver o como esses hábitos eles estão relacionados e o como que a gente pode adaptar para cada uma das pessoas. Então, a gente falou sobre o nível do cuidado mútuo em comunidade, a gente falou do nível que fala sobre estilo de vida, rotina, e aqui no meio, o que que tá? O que que tem aqui? É a pessoa, né, é você, é o seu paciente, então é o centro que a gente pensa do cuidado da pessoa como um todo, tem ela mesma, né, tem a pessoa. E a pessoa a gente pensa com a atenção plena e a autoconsciência. E eu gosto de colocar uma pitadinha aí também de autocompaixão, quando a gente pensa em se cuidar não só por obrigação, mas também porque a gente se quer bem, porque a gente vê que o como isso tem o benefício. E é claro que se a gente está falando da abordagem centrada na pessoa, né, centrada na pessoa como um todo, a pessoa está no centro, porque ela também precisa ser proativa. Então é uma grande diferença, por exemplo, do cuidado que a gente vai fazer mais convencional da medicina e que às vezes a gente fica mais nesse lado prescritivo, que a gente vai ficar como se estivesse dizendo para a pessoa o que ela precisa fazer. Agora a gente vai pensar também o como a gente vai engajar o paciente no seu próprio autocuidado. Por isso que a gente vai pensar na pessoa como um todo e a gente pensa no autocuidado também, porque afinal a gente vai ter um momento da consulta com a pessoa, mas não é só aquele momento da consulta que vai fazer o tratamento. A gente vai pensar em toda a rotina que a pessoa tem e o como que ela vai ser mais proativa em relação ao seu cuidado e fazer decisões conscientes. Porque às vezes a gente fala assim: ah, e o paciente ele não quer". Mas será que ele não quer mesmo? Ou será que ele na verdade não sabe as possibilidades que ele tem para fazer a mudança? Ou porque ele não se sente incapaz em fazer, então se ele não se sente capaz em fazer alguma coisa, ele também às vezes vai, falar que não precisa, mas na verdade é porque ele internamente não se sente, com alta eficácia que a gente diz, né, que é a capacidade, confiança que você tem.
na sua própria capacidade. Então, essa daqui é uma representação da roda da saúde, não é a única, que eu vou mostrar outras também. Só que qual que é a importância da gente ter essa roda da saúde? Que a gente consegue visualizar tudo integrado. Então, quais são os tipos de roda de saúde que existem? São muitos, claro que não tem a pretensão aqui de mostrar todas, mas para ter uma ideia mais geral, a gente pode ter uma representação gráfica em diversos modelos. Então, por exemplo, eu mostrei esse daqui separando em 3 níveis: a pessoa no centro, a parte dos recursos que a pessoa vai usar no dia a dia, o estilo de vida, a rotina, e aqui a parte de cuidado mútuo, que vai ser a parte de comunidade, os profissionais, você pensar em toda a rede de serviços, por exemplo. Agora tem outras formas da gente pensar na roda da saúde. Se a gente vai, por exemplo, pensar cada um desses itens e falar para a pessoa fazer uma autoavaliação de como que ela tem a satisfação em cada um desses itens, a gente pode usar esse formato, onde cada um desses espaços a gente vai colocar um item, né, e aí a gente pede para a pessoa falar, por exemplo, de 0 a 10, qual é a satisfação, sendo 0 nada satisfeito, 10 satisfeito, e isso fica uma representação que traz um feedback para a pessoa muito mais personalizado, uma coisa mais visual, e incentiva a pessoa a conseguir, fazer o autocuidado, porque ela consegue entender mais o como está tudo interligado. E também a gente tem uma outro formato que a gente vai pensar, por exemplo, quando a gente vai juntar as abordagens, se você vai pensar na medicina convencional, o uso mais de medicações, por exemplo, você vai pensar nas terapias não farmacológicas, terapias complementares, ou o autocuidado. Então você pode usar também como uma forma de guiar o modelo de cuidado que você vai usar dentro do seu consultório e o como que você vai implementar isso no plano de cuidado para o seu paciente. Por isso que existem vários desses formatos. Vamos ver aqui alguns mais exemplos disso. Esse daqui que também separa, por exemplo, nos níveis, nos 3 níveis, aqui a pessoa no centro, aqui o estilo de vida, os recursos que ela vai precisar efetivamente fazer, e aqui os serviços, o cuidado na comunidade dos profissionais. Um dos itens, por exemplo, os itens eles podem variar de acordo com o público que está sendo usado. Então, dentro do seu consultório, você pode ver qual é o perfil do público que você atende e quais são os itens que seriam mais adequados para atendimento desse seu paciente. Por exemplo, esse daqui tem um item de ritmo do dia a dia, a gestão de tempo, por exemplo. Pode colocar isso como algo que seja importante também. Ou esse daqui que coloca a parte de cuidado profissional também, como o de prevenção ou cuidado do tratamento mesmo que a pessoa tiver, da condição crônica que ela está acompanhando. Então, você pode também fazer essa diferenciação. Ou então, por exemplo, nesse caso que fala, justamente até uma das representações que a gente usa para falar o que que é saúde integrativa, que a gente vai usar a medicina convencional, as abordagens não farmacológicas e o autocuidado. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente tem essa abordagem da saúde integrativa. Então, são algumas possibilidades de roda da saúde e tem várias outras que a gente tem também. E por que que a roda da saúde é importante? A gente consegue ver que a roda da saúde, a gente não falou nada sobre doença, então a gente é uma ferramenta que você pode usar para ver a saúde além da doença. Você pode usar isso tanto para educar o paciente, para poder avaliar o como que está essa satisfação que o paciente tem em relação a cada um dos itens. Você pode usar para estabelecer metas, por exemplo, dentro do atendimento que você vai fazer, do plano de cuidado que você vai fazer. Você pode usar para, efetivamente fazer uma assistência para o paciente, por exemplo, traçar um programa de autocuidado em que usa a roda da saúde como uma ferramenta auxiliar que vai, por exemplo, cada das consultas ser focada em um dos itens da roda da saúde, por exemplo, então você pode fazer isso.
pode fazer para acompanhamento para o paciente, então você vai fazer o paciente no começo do tratamento, no final do tratamento repete, aí vê como é que foi a mudança, o que foi que abriu aí a cabeça, né. Então essa é a ideia para a gente, ter essa saúde além da doença e que vai realmente florescer esse autocuidado no paciente. Então é uma ferramenta muito versátil, que pode ser adaptada e personalizada para cada um dos médicos que forem usar, por exemplo, o médico endocrinologista, ele pode fazer os itens mais relacionados, por exemplo, para pessoas que vão fazer emagrecimento. O médico ginecologista pode fazer uma roda mais voltada para mulheres que estão na menopausa. O médico, por exemplo, geriatra, que pode ser focado, por exemplo, na parte de um envelhecimento saudável, ou então um manejo que seja de um paciente com alguma condição crônica. Então, sim, é possível você focar em público que tem alguma condição, né, de uma doença, uma condição crônica específica, só que você vai dar uma visão, uma perspectiva de saúde para esses pacientes. Então essa que é a ideia. E qual que será que é o melhor momento para usar a roda da saúde? Tudo vai depender da intenção que você tem. Então não é uma ferramenta para você usar aleatoriamente, né, e usar com todo mundo. Tem um momento que às vezes é mais apropriado. Então você pode fazer, por exemplo, no pré-consulta, às vezes fazendo um questionário, colocando esses itens da roda da saúde e poder direcionar o acompanhamento. Você pode fazer durante a consulta, e às vezes durante a consulta pode ser tanto uma ferramenta que você vai usar durante 5 minutos para poder fazer uma visão geral ou só explicar quais são os itens que podem estar relacionados com a saúde da pessoa, como pode ser também uma consulta inteira só para fazer essa roda da saúde, incluindo toda a parte de educação, avaliação e o como que você vai traçar esse acordo com o paciente também do plano de cuidado. Ou às vezes você pode fazer uma consulta inteira só de um dos itens da roda da saúde, então tem essa possibilidade também. Ou então no pós-consulta, quando você vai fazer um acompanhamento. Por isso que o melhor momento para você usar a roda da saúde vai depender da intenção que você tem de poder usar essa roda da saúde. Se você não souber o porquê que você está usando, você não vai saber nem qual modelo você vai escolher, quais são os itens que vai colocar e nem o como que você vai colocar, em que momento que você vai usar dentro do atendimento. Por isso que tudo isso é importante para você considerar na hora de escolher o melhor momento para usar essa ferramenta da roda da saúde. Ai, mas Pri, será que isso daí não é científico? Eu fico meio receosa aí de usar. Eu sei que médico tem uma questão de quero prova, né, quero ver, né, então pode deixar, a gente está aqui para isso. Então, a gente for pensar no tipo de atendimento que a gente tem convencional, que a gente faz, dá exame físico, pede exame, faz alguma prescrição. Às vezes a gente até fala assim: "Ah, mas eu oriento fazer atividade física. Ah, eu oriento fazer uma alimentação". E aí como é que é essa orientação? Geralmente é dos 30 segundos finais da consulta: "Ai, comi saudável também", né. Como que isso vai efetivamente resultar em uma mudança para o paciente? É muito difícil. Por isso que o tratamento médico convencional consegue, melhorar, por exemplo, atingir 15 a 20% dos determinantes de saúde. Então, os determinantes de saúde são todos os fatores que são os fatores associados, os fatores desencadeantes, os fatores perpetuadores, tudo que pode estar relacionado com a saúde daquela pessoa. Se você for ver, por exemplo, dentro da saúde integrativa, que é centrada na pessoa, a ideia é realmente deixar a pessoa ser proativa em relação ao seu autocuidado. É uma das principais, coisas que a gente envolve na parte de saúde integrativa. E o que a gente vai mexer bastante é a parte de mudança de estilo de vida, no comportamento, no autocuidado. E o que que você vai precisar fazer para esse autocuidado? Então tem vários estudos
Tem vários estudos que mostram como que o comportamento, como parar de fumar, consumo moderado de álcool, alimentação saudável, exercício regular, gestão emocional, né, a parte de estresse, pode prevenir até tratar 70% das doenças crônicas. Agora me diz aí, você tem algum paciente com hipertensão? Você tem algum paciente com, hipercolesterolemia? Você tem algum paciente com diabetes? Você tem paciente com menopausa? Você tem algum paciente com dor crônica? Então, né, isso são só algumas coisas, inclusive algumas doenças que hoje também podem ser consideradas como doenças crônicas, como por exemplo a próprio câncer, que em alguns casos acaba virando também uma doença crônica. Então, se você é médico que faz um acompanhamento de pacientes com doenças ou condições crônicas, não tem como deixar de lado essa abordagem integrativa e centrada na pessoa, que faz essa promoção de saúde além da doença e que faz, esse incentivo para a pessoa engajar no autocuidado. Porque imagina deixar de lado 70% dessa possibilidade de cuidar de pacientes com condições de doenças crônicas. Agora, não você acha mesmo, de verdade, que na hora que você está fazendo a consulta e você fala, né, em 15 segundos no final da consulta: "Ah, você tem que comer saudável". Será que isso é suficiente? A gente precisa fazer mais do que isso. E talvez você seja médico que é assim: "Ai, mas eu já faço uma consulta que ela é mais, demorada, que eu acabo trazendo mais esses pontos". Então ótimo, né, que bom, né, parabéns que você tem esse movimento, né, de ver essa saúde além da doença e que tal aprimorar mais ainda a sua prática, colocando cada vez mais ferramentas, estratégias e esse cuidado que seja mais estruturado para poder sistematicamente colocar essa abordagem integrativa na prática, e aí poder realmente fazer um impacto na vida das pessoas, ter mais propósito dentro do seu atendimento. É isso que a gente está sempre se desenvolvendo aqui. Então essas abordagens de autocuidado, realmente é um ponto, essencial da abordagem integrativa. Se você já ouviu falar ou acha que a abordagem integrativa é igual a fazer prescrição de suplementos ou fazer alguma prática específica, como por exemplo uma acupuntura, aí está limitando as possibilidades da abordagem integrativa. É sim, a gente também fazer isso quando tiver indicação? Claro que é. Então envolve também as terapias complementares, é claro, mas o autocuidado é algo essencial quando a gente está pensando na abordagem integrativa. Então, práticas de autocuidado que, por exemplo, a nutrição, o ioga. Então, se a gente for pensar nos determinantes de saúde, no tratamento que a gente faz da medicina convencional, né, a parte do tratamento médico que a gente costuma ter, vai atingir só 15 a 20% dos determinantes de saúde. Agora, quando você faz um atendimento que usa a abordagem integrativa, você pode atingir esses outros determinantes, né, esses outros 80% aí dos determinantes, que vai envolver o quê? A parte social, parte de cuidado mesmo, e aí às vezes a gente, claro, não vai colocar tudo dentro da consulta, porque às vezes a gente vai depender de políticas públicas, mas a gente pode incentivar a pessoa para conseguir engajar no que já existe. Às vezes tem um centro na comunidade, né, por exemplo, aqui perto, eu não nem, sabia, assim, mas aqui perto eu fui ver, tinha um centro de envelhecimento saudável, que tem práticas integrativas, tem tai chi, tem inclusão digital, por exemplo. E se eu não souber disso, eu posso não deixar de lado de poder incentivar, por exemplo, os pacientes que eu atendo dentro da região, de ter essa possibilidade de usar esse serviço. Então, quando a gente pensa que: "Ah, mas isso não depende de mim, depende das políticas públicas e tal", mas será que a gente não tem já recursos que estão subutilizados e que se a gente capacitar o paciente para poder procurar, ou para poder usar, ou para poder engajar para que ele possa usar esses serviços, ele já
tá melhorando muito, então você talvez não seja o responsável de mudar, né, ah, efetivamente algumas coisas estruturais muito macro, né, que depende muito de instituições maiores, mas que você pode potencializar para o resultado do seu paciente, trazendo maior impacto para a vida dele, sabendo quais são as possibilidades para ele aproveitar o que existe, né. Também a parte de mudança de hábitos, a parte de estilo de vida, o comportamento. E aí o comportamento vai não só no estilo de vida, por exemplo, da alimentação e atividade física, a gente está indo além. A gente está pensando em espiritualidade, a gente está pensando em autoconhecimento, em inteligência emocional, de como que você vai, ter essa intenção de cuidado também, então mudar essa parte de motivação também, né, o ambiente. Então, tudo isso a gente pode incluir, né, então a medicina moderna aí perde 80% do que é necessário para cuidar das doenças crônicas. Você vai ficar aí comendo bola? Você vai ficar aí só na parte convencional, só fazendo prescrição, só pedindo exame? Ou você quer fazer a diferença na vida dos pacientes? Ou você quer causar impacto realmente na vida das pessoas, transformar a sua vida, a vida das pessoas? Então isso daí é uma ótima oportunidade. Agora, muita gente se perde na hora de fazer isso, e por isso que você ter ferramentas estratégicas, saber como usar isso dentro do seu atendimento é muito importante. E aí, um exemplo, por exemplo, de evidência científica de uso da roda da saúde, mais especificamente para a parte de mudança de comportamento. Então, essa daqui é uma roda que ela foi mais focada para um tema específico, então existem, como eu disse, vários tipos de roda, então essa é uma roda que foca em um tema específico, e o tema específico é a mudança de comportamento. E aí, pensando naquele mesmo modelo que a gente colocou da roda da saúde, indo para essa parte de mudança de comportamento, o que que a gente viu? Que a parte mais externa, por exemplo, é o cuidado em comunidade ou serviços, então a gente vê aqui toda a parte de serviços, regulamentação, o ambiente. A parte do meio, que a gente tem os recursos, o que que a pessoa vai precisar efetivamente fazer, então vai ter a parte de educação, por exemplo, treinamento, então todos os recursos, né, processos de mudança que a pessoa vai precisar fazer para poder ter essa capacitação no autocuidado. E a parte mais central, em que vê a essência do que está na pessoa em si. Então, por que é necessário para a pessoa mudar? O que que ela precisa desenvolver dentro de si? E aí, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas o paciente não está mudando". Mas será que ele não está se ele teve uma mudança de pensamento, já é uma mudança de perspectiva, já é uma mudança. Então, primeiro a gente começa por aí. Então, se ele teve essa mudança, já começou a ter efetivamente o progresso, por exemplo, dentro do tratamento. A pessoa para mudar, ela precisa se sentir motivada, né, então ela tem que ter motivação, ela precisa ter a capacidade de fazer essa mudança e ter uma oportunidade, ter um lugar, né, um ambiente físico, social, que ela, possa se sentir mais à vontade para conseguir colocar efetivamente essa mudança na prática. Então esse daqui é um exemplo de roda da saúde e que você vê que tem evidência científica de usar esse modelo da roda da saúde para fazer mudança de hábitos, principalmente quando a gente vai pensar, por exemplo, em pessoas para obesidade, álcool, tem bastante em relação a tabagismo também. Então, são algumas coisas que têm evidência. Ah, mas eu não tenho tempo para isso durante as consultas. Ó, como a gente conversou, dá para fazer a roda da saúde, por exemplo, num questionário antes de fazer o atendimento. Dentro de evidências que eles mostraram, é que uma das formas de você colocar na prática, né, quando você não tem essa possibilidade dentro do atendimento, é realmente colocar antes, e isso, mostrou que tem sim essa eficácia em relação ao manejo que você vai poder usar essa informação para poder guiar, inclusive, e deixar mais otimizar o seu tempo dentro da consulta, para ter um tempo de qualidade. Então a ideia é realmente ter um tempo de qualidade. Então você pode, por exemplo, usar essas estratégias. Ah, mas meus pacientes eles estão interessados apenas no tratamento dos problemas físicos. Será? Será que às vezes é só a gente que não está conseguindo olhar também para isso?
ou também o paciente ele não tem consciência mesmo, às vezes ele realmente não é isso que ele está procurando, às vezes tem um paciente que, não tem essa intenção, por exemplo, então como que você pode elevar a consciência, sabendo que não é todo mundo que vai ter, que vai engajar, por exemplo, nesse tipo de atendimento, e tá tudo certo, você não é médico de todo mundo, né. Então é importante para isso fazer um acompanhamento, fazer um atendimento continuado, porque com atendimento continuado você pode deixar as consultas semi-estruturadas, usando essas ferramentas estratégicas que pode engajar o paciente no autocuidado, e você vai manejando, porque você não precisa fazer, por exemplo, toda a anamnese ou tudo de ver tudo da pessoa em uma consulta só. Você vai conseguir ir diluindo e isso também aumenta a confiança que o paciente tem em você, porque você vai criando um vínculo. Quanto mais você vai criar vínculo com o paciente, maior é a chance dele ouvir o que você está falando e de você ouvir também o que o seu paciente está falando, né? Porque a gente está aqui também para ter essa escuta e às vezes a gente simplesmente não está escutando verdadeiramente o paciente ou o que ele está querendo dizer. Por isso que fazer um atendimento continuado aumenta esse vínculo que você tem com o paciente, essa possibilidade de melhor compreensão de você dele, ele de você mesmo também, né. Então, esse acompanhamento ele é muito importante, por isso que para efetivamente você colocar e usar a prática integrativa no consultório médico, é importante fazer o atendimento continuado, porque no modelo de consulta convencional, a gente não consegue encaixar tudo isso. E onde os médicos mais erram na hora de aplicar essa estratégia, por exemplo, da ferramenta da roda da saúde, ou mesmo outras ferramentas integrativas. Vai falar: "Nossa, gostei, então eu vou fazer", e aí começa a fazer todas as perguntas, aí pergunta, fica a consulta inteira perguntando todos os detalhes da alimentação, todos os detalhes da atividade física, todos os detalhes da gestão de estresse, do sono, e vai, enfim, espiritualidade, começa a perguntar e vai vários questionários e fica perguntando, e aí no final, cri, cri, que vai fazer com tudo isso? Então, se você não tem uma intenção, se você não sabe o porquê você está usando, não adianta ficar usando aleatoriamente. Então, é importante você ter uma intenção, ser estratégico. Então, às vezes, uma consulta de 15 minutos pode ter uma abordagem integrativa melhor usada do que numa consulta de 5 horas, entendeu? Então, a gente precisa identificar qual é a intenção daquela consulta, ou como que você vai usar essa ferramenta da roda da saúde, e às vezes você não precisa usar ela completa, você pode às vezes usar ela completa, às vezes você pode focar mais em um item, às vezes você não precisa da representação gráfica necessariamente para poder usar a roda da saúde, você pode só usar algumas perguntas, por exemplo, e isso, acaba deixando muito mais eficaz essa consulta e fica até mais sustentável, né, para você conseguir fazer o atendimento dentro do tempo que você tem da consulta, sem você se sobrecarregar, né, e sobrecarregar o paciente também com várias perguntas, e que às vezes vai ter tanta coisa para fazer, por isso que uma consulta só não dá, não dá para fazer uma consulta só, você precisa fazer o atendimento continuado, que você vai fazer as consultas de maneira estratégica, também não é consultas aleatórias, né, você vai fazer sempre o uso estratégico de todas as ferramentas que são usadas dentro do atendimento continuado. Ó, por exemplo, uma paciente que veio com uma queixa de cefaleia. Então, mas a queixa é só de cefaleia. Óbvio, você vai fazer a anamnese, exame físico, pedir exame, fazer prescrição, fazer todas as recomendações que forem necessárias, conforme a gente está habituado. Só que você pode, por exemplo, incluir também a roda da saúde. E aí vamos dar um exemplo que essa paciente respondeu à roda da saúde e que ficou dessa maneira. A gente pode pensar, quais são os fatores que, dentro dessa condição específica, vamos dizer que a paciente ela tem, por exemplo, uma enxaqueca e que você fez esse diagnóstico e que a gente sabe que a alimentação influencia nessa parte da enxaqueca. Quando a gente vai fazer a roda da saúde, a gente vai conduzindo a pessoa também a entender como cada uma das coisas podem influenciar. Por exemplo, olha, na alimentação, né, no parte, por exemplo, de autocontrole e vícios, às vezes fala, na parte do uso do café, do uso do chocolate, do uso de
alguma atividade, às vezes, que pode desencadear, então a gente consegue educar o paciente de uma forma mais personalizada e pode traçar de acordo com o que teve aqui, por exemplo, da resposta dos itens. O que que acredita que poderia focar mais nesse momento? Então, você pode usar isso para acompanhamento também e acordar como que vai ser esse acompanhamento com o paciente. Claro, aqui a gente não vai esgotar esse assunto, não tem nem como, porque tem vários detalhes aqui que a gente poderia falar mais. Por isso que, se você é médico e quer usar a prática integrativa no atendimento continuado e fazer isso realmente com propósito, com ética, com sustentabilidade, já curte esse vídeo, segue que né, se inscreve no nosso canal para poder receber mais conteúdos e vocês se aprimorando também nessa sua prática e a gente multiplicar esse cuidado da saúde além da doença. E até onde que a gente fazer a roda da saúde pode ser bom? Porque pode ser ruim? Pode ser ruim, às vezes não é o foco do tratamento. Então, se você for ver um paciente que, tem múltiplas comorbidades, está todo descompensado, às vezes não é o momento para você fazer procurar, sabe, procurar mais alguma coisa. Mas você pode, claro, em pacientes que têm essa complexidade, usar às vezes algum item, usar às vezes alguma pergunta, relacionar e entender como que estão relacionados por exemplo, o estilo de vida ou como que pode usar melhor os serviços, então você pode ir, manejando. Só que a ideia não é para colocar alguma coisa a mais, assim, como se fosse uma se eu não usar ela inteira, então quer dizer que eu não estou usando a prática integrativa? Não, é justamente a contextualização é que faz você usar a abordagem integrativa. A abordagem integrativa é justamente contextualizar. Você fazer tudo de qualquer jeito, fazer tudo padronizado, fazer tudo, igual para todo mundo, isso não é abordagem integrativa. E de quanto em quanto tempo pode fazer a roda da saúde? Então você vai depender do tipo de paciente que você está acompanhando. Se às vezes você for fazer um acompanhamento de paciente para promoção de saúde, aí você pode fazer isso até mais, frequente, por exemplo, vamos dizer que pode fazer depois de um ciclo de tratamento de uns 2 meses, 3 meses. Ou às vezes um paciente que está acompanhando com uma condição crônica, que às vezes tem o manejo de outras coisas que você queira focar, às vezes você pode fazer uma vez por ano. Então, tudo vai depender da complexidade, você contextualizar para cada caso e ver o que estiver precisando. E qual que é um pequeno passo que você pode dar para implementar já tudo que você aprendeu aqui? Por exemplo, que tal no seu próximo paciente, você avaliar a partir do que você já tem aí dentro do seu atendimento, e na hora de você traçar a conduta, você separar e explicar para a pessoa o que que vai fazer em relação à parte medicamentosa, o que que vai fazer a parte não medicamentosa, que seja de terapias não farmacológicas, terapias complementares, e o que que vai fazer na parte de autocuidado e traçar esse plano de cuidado com isso de base. Fica aqui essa estratégia para você usar. Conta aqui nos comentários se você usou, conta aqui que eu quero saber como é que foi para você usar isso na prática, e que a gente pode também ir trocando, às vezes, ideias, a gente poder ver possibilidades, e a gente continua aqui no nosso canal para você saber, né, o como é possível usar a prática integrativa no atendimento continuado, de uma maneira que seja com sustentabilidade, com ética, com propósito, e a gente multiplicar esse cuidado que vem da saúde além da doença. Obrigada por ter ficado até aqui e continuamos juntos. Tchau, tchau.